Então agora, Rolando, para a gente entrar um pouco mais na técnica de impermeabilização, né? Eu queria entender como é que funciona. Você falou do formol e tal, né? Mas eu queria entender como é que funciona uma manta anti-raiz. O que tem nela de diferente de uma outra para fazer com que a raiz não fure ela ou não cresça nela? Não sei como é que funciona isso. Hugo, a tua pergunta é excelente, porque a manta em si, todos os concorrentes, ela tem a mesma cor, né? O asfalto é preto, né? Então ela vem na mesma forma física, os rolos continuam de 10 metros de comprimento por 1 metro de largura, são fechadas do mesmo jeito, o estruturante é do mesmo jeito, a norma que regra o produto é a mesma, é a 9952, nas suas classificações tipo 1, 2, 3 e 4, asfaltos A, B e C. Uma hora com mais propriedades nós vamos falar um pouquinho desses tipos de asfalto, não será hoje, porque hoje o nosso assunto é coberturas verdes, né? Mas não tem na norma lá um tópico anti-raiz. Então você vai pela confiabilidade do seu fornecedor, o seu fornecedor precisa vender essa confiança no mercado e precisa falar o que usa. Porque o desvio da raiz não é como funciona numa esquina de trânsito. A raiz vem, olha aí, a manta anti-raiz, vamos virar à esquerda, vamos virar à direita. Não é assim que funciona. Você mantém aditivos químicos que fazem com que ela não se procrie naquela região de utilização da manta anti-raiz. Então, é uma relação de confiança no fabricante. Por isso que, né, você, quando for eleger, fabricantes que têm uma certa relevância no mercado, que tem a Vedacity tem 86 anos de vida. Então, que você tenha essa disponibilidade e perguntar para o seu fornecedor. Eu tenho concorrentes que abrem, honestos, abrem claramente. Eu não fabrico manta anti-raiz. E ele diz isso, né? Então, e se ele falar, eu fabrico anti-raiz, manta anti-raiz, que é o nosso caso, pergunta a ele qual agente bactericida que ele usa. É o adequado? Ele realmente tem algum tipo de inibidor à raiz? A sua pintura anti-raiz, qual o componente químico que faz com que a sua pintura anti-raiz seja eficaz? É isso que eu te respondo a tua pergunta. Rolando, aproveitando, temos algum ensaio, mesmo que não normatizado, alguma metodologia para comprovar, realmente a manta é anti-raiz, Sim. Tem inibidor, porcentagem, algo do tipo? Tem. Nós temos ensaios de procriação de colônias. Então você deixa o asfalto num ambiente aconchegante para a colônia de fungos e bactérias e você faz os comparativos. Legal. Com e sem aditivos. Uma manta com muito e uma bacana. Manta Perfeito. Legal, bacana. E isso é visto de acordo com o desempenho do produto pela variação de tempo e o tipo de colônia que você aplica. Então você tem condição, inclusive, de verificar qual é o agente bactericida que você usa para um determinado tipo de colônia que você tem. Legal. Então a resposta é sim, existe e nós utilizamos. E aí você combina o tipo de colônia, o tipo de bactericida. Você vai fazer um blend chama de bactericida também. Outra pergunta, legal. Vocês se reuniram vocês três antes de a gente combinar aqui, porque as perguntas... Aproveitar que tem um químico. Né? Vamos tirar todas as nossas dúvidas. O Alexandre é especializado em fungos. Você não sabia, Rolando? E espero que eles não te ataquem. No pé. O Covid ele teve 18 vezes. Vírus é com ele mesmo também. Eu vou pedir uma distância maior para Alexandre. E o que você mencionou, Alexandre, é de extrema coerência. Uma pergunta muito assertiva, é exatamente isso que nós fazemos. A partir do elenco que você tem, você chama o seu fornecedor do bactericida, eu não vou dar o nome aqui, é lógico que não, claro. Porque a gente de vez em quando passa um pouco do limite, mas é o fornecedor mundial, existe um fornecedor mundial para esse tipo de aditivo. Você chama o seu fornecedor e fala, olha, você tem algo para isso? E a resposta dele geralmente é sim. Custa tanto, usa tanto. E aí, a partir disso, você faz a sua escolha. Perfeito, a tua pergunta é interessante mesmo. Muito mesmo. Obrigado pela pergunta. Essa foi excelente. Então vamos terminar por aqui o podcast, então, né?
Agora que está esquentando. Eu fiz 10 perguntas pra você, você nunca me elogiou desse jeito. Hugo, Poxa, Bruno. Poxa, Bruno, né? Hugo, as suas perguntas são excelentes e a Marissa não fica atrás. Pronto. Até isso que você falou é legal. Então, quando tem essas necessidades diferentes das habituais, por exemplo, preciso criar uma manta que a raiz não perfure. Vocês reconhecem outras empresas para trabalhar junto num processo de criação desse? Vou chamar lá uma empresa que é especializada nisso. Ou vocês mesmo vão tentando até encontrar? Esse tipo, você sabe que o erro, Hugo, ele faz parte do seu processo de desenvolvimento, tanto pessoal como profissional. O erro faz parte do seu processo de lapidação profissional e pessoal. Então, nós não temos o medo de errar. Mas a gente gosta que o erro fique internamente nos nossos laboratórios de pesquisa. É onde a gente tem todo o direito a erro. A partir disso, tentando responder a sua pergunta se você não tiver parceiros tão competentes quanto você não sai do lugar. Então você pega uma série de amostras e começa. Erro, acerto. E é o seu aprimoramento. O erro fazendo parte da sua estruturação de aprimoramento. E aí você chega num ponto excelente, de eficácia excelente para continuar. É onde você precisa do seu parceiro, os fornecedores de aditivos. Penso ter respondido a sua questão. Tá.